gente, eu sou a Nicole Scher e eu tô com a... Ana Luísa, oi, gente! Eu também tô aqui com o Gabriel, vem cá, dá oi. Oi. E a gente tá com uma companhia especial hoje, que é a Olá, Thaís, tudo bem? Thaís. É um prazer estar com você aqui. Igualmente. E Thaís, me conte mais sobre você pra gente. Meu nome é Thaís, eu tenho 36 anos, sou casada há 17 anos, sou mãe de 3 filhos, lindos filhos, e sou uma pessoa criativa, detalhista, estressada às vezes, brava também, mas sou uma pessoa, assim, muito sonhadora, que idealiza as coisas na cabeça e corro atrás, vou atrás, sabe? Sou uma pessoa que não desisto fácil das coisas. E é isso. Essa sou eu. E agora, conte pra gente um pouquinho da sua trajetória profissional. Eu comecei recentemente, faz uns 2 anos mais ou menos, no ramo de empreender, né? Eu trabalho com sublimação, porém, eu trabalhava numa empresa, né, numa transportadora, como coordenadora de um saque, e foi daí que surgiu a ideia de empreender, de trabalhar com a sublimação. Por quê? Eu sou uma pessoa que gosto de mimar, de dar brinde, e assim, eu tenho 3 filhos, eu sempre fiz festa para as crianças, sempre gostei de fazer bolo, e na época dos aniversários deles, eu ia lá, montava tudo no celular, criava tudo o que eu queria fazer na festa e arrumava alguém para imprimir para mim, para me ajudar a fazer esse tipo de coisa. Bolo, todas essas coisas assim, eu fazia tudo para a festa deles. E quando eu recebi a proposta de ser uma coordenadora de um saque, para mim no começo foi bem desafiador, mas eu como sou uma pessoa que amo também desafios, e encarei isso numa boa, e foi aí que chegava as datas comemorativas, e eu gostava de mimar as meninas, então eu sempre fazia uma lembrancinha, Dia das Mulheres, fazia um mimo, Outubro Rosa, vamos pôr uma camiseta, vamos fazer alguma coisa. E no começo, eu encomendava isso de uma pessoa, que inclusive ela até me ajudou também no começo do meu trajeto, que eu resolvi abrir esse negócio. Então, assim, eu sempre fazia as coisas para mimar as meninas. Quando foi um dia, eu comecei a somar o que eu gastava. E eu falei assim, eu tô gastando pra caramba. E, tipo assim, a empresa não me dava ajuda de custo para mim fazer isso. Eu fazia por conta própria, porque eu achava legal. Era datas comemorativas, eu gostava de enfeitar a sala, de decorar, que as meninas fossem todas arrumadinhas, todas iguais. Então, assim, todas as datas comemorativas eu sempre queria fazer alguma coisa. E aí eu comecei a pesquisar em relação, tipo, às máquinas, em relação a curso, mesmo eu ainda trabalhando. E foi aí que a própria moça de quem eu encomendava as coisas com ela, eu falei pra ela assim, Andressa, eu tô com vontade de abrir, de fazer pra mim, não sei o que. Ela falou assim, se você quiser, eu te ajudo. Tanto que as máquinas que eu comprei dela mesma, porque ela tinha algumas máquinas que ela tava mudando, comprando outras melhores, mais modernas, maiores. E eu comprei algumas coisas dela. E comprei um curso também online, eu chegava em casa 8 horas da noite, ia fazer janta, cuidar das crianças, ver lição, ver caderno, toda aquela vida do dia a dia de mãe. E quando eu finalizava tudo isso, eu deitava, pegava o celular e era a hora que eu ia fazer os cursos. Então, eu ia dormir 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, para acordar 6 e pouco, para poder ir trabalhar. E na hora do meu almoço, eu tinha 1h15 de almoço, eu almoçava em 15, 20 minutos, ia para dentro do meu carro, lá na empresa, e também ficava fazendo o curso. Então, eu ainda trabalhando, eu fazia o curso e conseguia comprar as coisas. Aí eu comprei as coisas, parcelei, consegui pagar as coisas do meu próprio salário, trabalhando. E foi aí que eu dei início a isso, né? E fui vendo que estava gostando, fui gostando e dei continuidade.
Thaís, ó, mesmo com as experiências do último emprego, né, que você teve que lidar com situações difíceis, que, por exemplo, você estava no trabalho e aí, tipo, em pequenos momentos você conseguia fazer o curso, você passou por dificuldade, por... Sim, dificuldade a gente sempre tem. O primeiro é o cansaço. A gente tem que Certeza. vencer o cansaço. Tinha dia que não era fácil, dá vontade de sair correndo. Mas eu não desisto fácil das coisas, né? Até porque quando você tem criança pequena, né? Porque eu tenho um filho de 17 anos, o meu mais velho, tenho um outro de 11 e tenho o meu caçula de 9. Que isso há 2 anos atrás eles eram menores, né? Então também requer uma atenção, tudo. Então, assim, bate o cansaço, às vezes bate o desespero, né? Ah, eu tô no caminho certo, ah, eu vou desistir, vou parar. Apesar que desistir nunca fez parte da minha vida, assim, do meu dia a dia. Não tem nada, assim, que eu queira que eu fale assim, ah, vou desistir, vou parar. Não, até mesmo por causa de cansaço. Vou dormir, preciso descansar. Eu me viro nos 30, mas eu consigo. Nesse tempo, você se sentiu mais insegura ou, tipo, confiante no que você estava fazendo? Não, super confiante. Até porque, na verdade, quando eu comecei, eu não tinha a intenção de trabalhar com isso. Não era. Era Eu- porque você gostava e Isso, queria porque eu fazer. gostava. E pra mim era tipo assim, é uma economia, vai. O tanto que eu tô investindo, mas eu tenho 3 filhos, eu faço 3 festas por ano. Fora que comemoro o aniversário da minha mãe. Ah, sempre que tem alguém na família, faz um bolinho, faz uma coisa, faz uma surpresa. Eu sempre gostei muito disso, né? As meninas lá no trabalho, é aniversário de fulana, vou fazer um bolo, vou fazer um topo de bolo, vou fazer coisa. Então, assim, eu sempre gostei. Então, quando eu tive essa ideia, foi mais por termo de economizar, né, o que eu estava gastando, e também pelo fato de era uma coisa que eu gostava, né? Mas em momento algum passou pela minha cabeça que eu iria trabalhar com isso no futuro, né? E tanto que eu comecei a fazer lá na empresa, então assim, uma pessoa foi, viu, gostou, quero fazer uma tal coisa. Então, tipo, eu presenteava alguém com uma das coisas que eu fazia, né? Porque eu faço camiseta, faço caneca, faço brinde, faço aquela parte de papelaria personalizada, faço bastante coisa, adesivo, várias coisas. E aí alguém ia vendo, ia me pedindo, às vezes eu não sabia fazer, nunca tinha feito, e eu falava, faço sim. Ah, sim, faço. Faço sim. Nossa. Passava a noite inteira assistindo vídeo, o dia inteiro. Não via a hora de chegar a hora do meu almoço, me assistir vídeo. Às vezes eu vinha na Dutra, trânsito, ligava meu celular nos vídeos e vinha no trânsito assistindo. E você conseguia, tipo, decorar o que eles estavam falando, mesmo Sim, dirigindo? mesmo dirigindo. Então, eu vinha no trânsito ouvindo o que eles estavam falando, explicando. Aí, quando era uma explicação, assim, bem interessante, que eu precisava ver o corte, alguma coisa do tipo, eu olhava. Então, tipo assim, muitas das coisas que eu faço, a gente precisa ajustar no Corel. Eu não sabia nada sobre Corel. Nunca tinha mexido em nada do Corel. E o curso que eu fiz não ensinava passo a passo do Corel. Aí eu tive que fazer um outro curso paralelo para poder conseguir mexer no Corel. Às vezes eu estava na cozinha fazendo janta e o celular do lado colocando vídeos para mim assistir. Então, assim, foi bem desafiador mesmo. Como você aborda a gestão financeira do seu negócio? Óbvio que tem que ter todo um planejamento por trás disso e as principais estratégias para garantir a saúde financeira da sua empresa. Então, como eu falei, eu trabalhava numa empresa, né? E eu saí de lá, não foi nem com a intenção de trabalhar no ramo de personalizado, de sublimação. Quando um dos meus primeiros clientes foi a própria empresa que eu trabalhava. Porque como eu Nossa. fazia as coisas lá para as meninas, tudo, aí às vezes o RH via, o meu patrão via, faz isso, faz tal coisa. Então, eles foram um dos meus primeiros clientes, assim, que me fez um pedido maior, vamos dizer. E como eu trabalhava lá, eu gostava muito de fazer essas coisas, então eu olhava para detalhes. Eu vou fazer um relógio personalizado com o logo da empresa. Eu, na porta do meu patrão, precisava de uma plaquinha para quando ele tivesse em reunião, que às vezes ele colava na porta um papel escrito a caneta, em reunião. Aí eu passava, olhava aquilo, não, vou ter que fazer uma plaquinha. Aí eu corria lá, fazia uma plaquinha e levei para ele de presente. Então, assim, coisas que
eu olhava e eu ia fazendo. E, tipo, tudo para mim era teste. Porque eu nunca tinha feito, eu testava com as coisas da empresa. Às vezes eu pegava, tipo, uma imagem do Instagram da empresa e fazia um quadrinho de azulejo, colocava lá na minha mesa, sabe? Essas coisas. E nas datas comemorativas, né? Aí foi que a empresa me encomendou camiseta pro Outubro Rosa. Então, assim, um dos meus maiores clientes também foi a própria empresa que eu trabalhava. Que eu costumo dizer que foi uma empresa que me apoiou muito, que o meu ex-patrão, né? Eu até falo sempre que é o melhor ex-patrão do mundo. Porque ele me apoia até hoje, sabe? Ele me apoia. Você tem contato com ele ainda? Eu tenho contato com ele. Sempre que eu posso, eu tô lá. Quando ele precisa de alguma coisa também, ele fala, faz pra mim, me liga, sabe? Então, assim, até porque eu saí de lá não foi porque eu quis. Como eu falei pra vocês, eu tenho um filho de 11 anos, ele joga bola no Corinthians, no futebol de base. E ele passou um ano, passou acho que 2, 3 anos para trás, treinando em outra escolinha, em outro lugar. E quando ele recebeu essa proposta de ir para o Corinthians, ele precisava ser acompanhado. E os treinos era bem no horário comercial. E eu não tinha, gente, não tinha ninguém para acompanhar ele. Pensei em 200 mil possibilidades antes de sair da empresa para poder acompanhar eles no treino. E a gente não tinha com quem contasse. Minha mãe trabalha, minha sogra também não tem carro, não podia ir, meu esposo trabalhava. Eu não tinha quem fizesse. Eu falei, a única solução é eu sair do emprego, até porque lá em casa, somando os salários, eu ganhava menos do que o meu esposo. Então, pela lógica, era melhor eu sair do que ele. E aí foi que eu cheguei à conclusão, conversamos, falando, eu vou ter que sair e acompanhar ele. Confesso que foi uma mistura de emoções, porque eu gostava muito de trabalhar na empresa que eu trabalhava. Era um cargo que eu gostava muito, me identificava bastante. Eu era coordenadora de um saque. E eu gostava muito, me identificava bastante. Mas também aquela insegurança de vai dar certo, não vai dar certo. Mas também como mãe, eu pensei daquela forma, né? Se não der certo, se um dia não der certo, não foi por falta de tentar. Mãe é mãe, né? Sempre. Eu pensei isso, né? Falei, bom, se não der certo, não foi por falta de tentar. Não vai poder falar assim, não deu certo porque minha mãe não me ajudou. Não deu certo porque eu não tive apoio. E a gente, quando é mãe, eu costumo dizer que a gente deixa de sonhar nossos sonhos para sonhar os sonhos dos nossos filhos. Sim. E foi isso que eu fiz. Embarquei no sonho do Felipe. Cheguei com meu patrão, conversei com ele, ele falou assim, não, pode deixar, fica tranquila, vai lá, acompanha seu filho. Então, assim, eu saí pela mesma porta que eu entrei, graças a Deus. Hoje a gente tem um contato, eu consigo ir na empresa, eu converso com as meninas. E você é a prova que sair pela porta da frente sempre vale a pena, Sim, né? sempre Sair vale a pena. pelo mesmo Sim. jeito que entrou. Eu continuo mimando as meninas até hoje, as datas comemorativas chegam, mesmo eu não estando na empresa, eu vou lá, levo uma lembrancinha para elas, das mesmas coisas que eu faço, continuo até hoje. E, assim, é muito legal o vínculo que a gente criou, o apoio que ele me deu, porque eu costumo dizer que ele é o melhor patrão do Brasil por conta disso, porque muitos por aí não iam entender o meu lado, né? Não ia me dar esse apoio. E ele me deu esse apoio, me deu suporte tanto para me ir empreender, tipo, de encomendar as coisas, de me incentivar a fazer as coisas, quanto no termo de acompanhar o meu filho, né? Ele entendeu para me acompanhar o meu filho. E então, que nem eu falei, foi um misturo, né, de sentimentos, mas graças a Deus deu certo, valeu a pena. Então, eu passei um ano inteiro acompanhando o Felipe. E não é fácil, porque tem muitos gastos, né? Fala assim, ser mãe joga, Corinthians paga, entendeu? Mas no começo, iniciação, não paga. Os custos, tudo é por conta dos pais e você não estava trabalhando, só meu esposo trabalhando. Aí foi que eu pensei. Falei, eu preciso tirar isso agora como renda extra. Sim. Preciso fazer um dinheirinho. Então, assim, enquanto ele fica no treino treinando, eu ficava lá no celular postando, divulgando. As encomendas vinham, eu montava as artes tudo pelo celular, fazia tudo pelo celular, chegava em casa, só imprimia, só estampava, por outro dia para entregar. Era tudo muito corrido. Mas aí foi que eu comecei, de fato, a ter isso como uma renda, né? De fazer isso. E, assim, no começo também eu não tinha dinheiro para investir. Então, tudo que eu comprava para fazer era do meu próprio salário, né? Que foi aí que eu saí da empresa, aí eu comprei umas máquinas que eu
que estava faltando, umas coisas que eu precisava com a indenização, comprei uns materiais, umas coisas, e foi daí em diante que eu comecei, né, a fazer tudo isso. E aí, esse ano, como renovou o contrato, né, agora ele é base, ano passado ele é iniciação, e esse ano já é base. Só que é sub-11, ele está no sub-11. E sub-11 diz assim que é um ano ruim, né? Sub-11. Então, assim, os treinos continuam a quantidade, porém, os jogos são menos. O ano passado a gente tinha jogo todo final de semana. Todos os finais de semana. Não tinha um final de semana que não tinha jogo. E às vezes era no interior, no litoral. Então, todo lugar você tem que ir. E esse ano já não tem tantos jogos. Então, foi que me veio a ideia de por que não abrir uma loja, que já era um sonho, já era uma vontade que eu tinha muito antiga, que eu já tinha até esquecido. Mas aí acabou que surgiu essa oportunidade de abrir essa loja, que foi onde eu falei com a minha cunhada, falei, eu tava pensando de abrir uma loja e tal, aí ela falou assim, não, né, vamos fazer e tal. Me apoiou e a gente abriu essa loja, né, que aí hoje, literalmente, é a minha renda, né, é a minha renda que vem dessa loja. Ainda estamos no início, né, faz pouco tempo que a gente abriu, foi esse ano. Faz quanto tempo já? Vai para 2 meses agora, Então, a gente está no começo, a parte financeira ainda não está lá essas coisas, a gente ainda tem que ficar colocando, né, dinheiro, investindo, porque até a fase, como eu falei, de adaptação, até as pessoas que passam na rua, conhecer, se acostumar com a loja, e lá eu vendo coisas de papelaria, vendo coisas de presente, e também faço a parte de sublimação. Ah, você quer uma caneca, você vai lá, eu faço a caneca na hora para você. Tem algumas coisas já exposta. Então, foi aí que surgiu e a gente está encaminhando aí para que tudo dê certo, que eu creio que vai dar certo, né? E é totalmente diferente quando é seu, né? A Sim. sua loja, você pode fazer os seus horários, então de certa forma fica mais flexível também, tanto para acompanhar a carreira do seu filho, tanto para você, tipo, organizar a sua vida profissional. Sim, que é o que eu faço. Vamos por hoje, os únicos dias que ele tem de folga é de segunda e quarta, né? De segunda ele faz personal por fora, que não é folga, mas ele... E de quarta é o que ele não tem literalmente, que é o dia que eu tiro para ele descansar, brincar, porque ele também é criança e também precisa brincar, né? Nesse mundo aí dele cheio de muitas responsabilidades, né? E o restante dos dias eu tenho que estar no Corinthians todos os dias, então é cansativo, né? E aí, o que eu faço? Eu deixo eles na escola de manhã, aí ajeito a casa, tomo banho, corro, abro a loja, aí eu fico na loja até meio-dia, aí eu saio da loja, pego eles na escola, dou almoço, dou uma ajeitada na casa, arrumo ele, vou pro treino. Aí eu tenho um outro menor que fica em casa com o meu mais velho, às vezes vai junto comigo pros treinos. E lá no treino a gente não pode assistir, né, os treinos, a gente tem uma área lá que os pais ficam sentados, a gente fica lá sentado, às vezes é muito cansativo, de quinta-feira, então, que é o dia que eu saio mais tarde. Por que não pode assistir? Porque os treinos são fechados, os pais não podem assistir. Só quando tem algum jogo amistoso, um ou outro que eles liberam, ou no final de semana. Mas acho que é mais pro termo de não gravarem, pra gente não ver a jogada deles, pra outras pessoas, outras escolas, outros times também não ver como que eles jogam. Então, acho que é por conta disso que é restrito. Thaís, você comentou, né, que além da sua rotina ser muito agitada, você comentou, né, que você usava bastante celular, que você chegava em casa e imprimia. E hoje em dia, como é que você usa a tecnologia e as redes sociais para aumentar o seu negócio? Você tem Instagram? Então, eu tenho Instagram, né? E assim, eu quase não movimentava. Tanto é que quando eu tive essa ideia de começar como uma renda extra, eu lembro que no começo teve uma pessoa que chegou para mim e falou para mim assim, qual que é o seu objetivo disso? Aí eu falei, olha, não era ter uma renda extra, mas já que tá dando certo, vou encarar como uma renda extra. Então, no meu tempinho extra, aí eu lembro que a pessoa foi e me deu um conselho, falando para mim assim, cuidado, né, para você não sobrecarregar, vai com calma, que você também precisa descansar, precisa cuidar de você e tal. E aí a pessoa foi e falou para mim uma coisa que ficou muito gravado na minha mente, e é uma coisa que é muito real, que eu vou levar para a vida. A pessoa falou para mim assim, olha, se você estiver começando esse negócio
pensando que as pessoas que vão pedir o seu serviço, que vão contratar o seu serviço, são as pessoas que você conhece, não crie expectativas. Porque a pessoa que você conhece vai pedir orçamento para você, vai perguntar o seu preço, vai falar com outro, vai pedir para outro, mas não pede para você. Infelizmente, hoje, ainda existe muito isso, né, do ser humano. Não sei o que se passa pela cabeça da pessoa, mas tudo bem, existe. E ele falou assim, então você tem que encarar, abrir um negócio, pensando nos clientes novos que virão. Né? Não crie expectativa na família, nos amigos, que não vai dar certo. Você vai desanimar, porque você vai ver comprando com outras pessoas, e você vai desanimar e não vai continuar seu negócio. Então, não crie expectativa, e sim de você conquistar clientes. Em algum momento você se sentiu sozinha por nenhum amigo ou uma pessoa que você criou uma expectativa ali que comprasse algo seu? Não, graças a Deus não. Por eu ter ouvido isso, esse conselho, eu Você já tinha ouvido antes. Isso, antes. Então, assim, eu meio que me blindei disso. Então, assim, e de fato, foi o que aconteceu. Né? Poucos amigos, sabe, vai lá, encomenda, porque esse ramo de sublimação hoje, todo mundo utiliza. Porque existe várias coisas, então é uma coisa que todo mundo precisa. Às vezes você quer ir, tipo, numa festinha de uma amiga. Você quer uma camiseta temática do tema da festinha, ou você quer uma coisa, você vai lá, ou com o seu nome, ou com o nome de alguém, tipo, você vai lá, vou fazer. Você quer dar uma lembrancinha personalizada, uma coisa que todo mundo usa hoje, uma caneca, um copo, que nem aquilo que tá em febre hoje, as meninas, as garotinhas que gostam de tomar gin, que é aquela taça de gin com nome, Sei. né? Que hoje em dia tá em febre. Você vai lá, um encontro com uma amiga, cada uma quer levar sua taça. Vamos fazer uma taça? Leva a taça. Aquelas garrafinhas, vai pra escola. Quero uma garrafinha com meu nome, com um personagem, com alguma coisa que gosta, algum cantor, algum... E não é só um objeto, né? É algo que fica memorável na cabeça. Porque é algo que tem um significado pra você. Inclusive, que nem eu tenho uma cliente que todo aniversário que ela vai, toda festinha que ela vai, ela encomenda uma coisa personalizada. Porque ela fala assim, dá uma blusa, uma roupa, é uma coisa comum, é uma coisa normal. Se você dá um presente personalizado, a pessoa vai olhar para aquilo e vai lembrar que foi você que deu. Porque é uma coisa que marca, esse daqui foi fulano que me deu. Então, às vezes, é uma simples foto, que nem eu estampo o azulejo. Eu pego a sua foto e estampo no azulejo. Então, assim, hoje as pessoas estão abrindo mão do porta-retrato. O porta-retrato, a foto fica lá, fica fosca com o tempo, empoeira, tem tudo isso, né? E o azulejo já é mais bonito, fica mais... E é uma novidade, né? apresentável. Forma, então, assim, as pessoas utilizam muito. Hoje, o azulejo, eu até trouxe uma lembrancinha ali para a escola, e depois eu entrego para vocês, que é um relógio no azulejo, que é bem legal, bem interessante. Então, assim... Aí que acontece, as pessoas que foram vindo, os meus clientes que são hoje, de fato, 90% não são amigos. Não são parentes, não são conhecidos. E acaba que traz, tipo, novos amigos, traz novas histórias, né? Sim, pessoas de fora. Vai indicando, um via, onde você comprou? Me indicava para fulano, para Beltrano, Ciclano. E, assim, as pessoas foram vindos. Então, assim, é aquilo que eu falei. É questão de não desistir. Né? Quando você tem uma ideia na cabeça, nada é fácil, né? Tem os prós, tem os contra, mas é o seu foco e não desistir. Então, esse ano tá mais flexível em relação do Felipe não ter os jogos no final de semana. Então, eu consigo ficar meio período na loja. E na parte da tarde, tem uma moça que me ajuda, que fica lá, que alimenta as redes sociais para mim. Porque eu não alimentava as redes sociais, porque eu não tinha tempo. Sim. Às vezes, eu ia postar alguma coisa no Instagram, era meia-noite, 1h da manhã. Acho que os outros deviam pensar, nossa, que louco, ela fica postando as coisas de madrugada. O Instagram, ele tem um horário, tipo... De pico, né? Que as pessoas mais mexem. Geralmente é horário de almoço, de empresas. Que aí tá todo mundo nas redes sociais. Eu tinha visto que se você postasse, um vídeo de 2 minutos às 9 da manhã, ninguém vai ver, porque tá todo mundo, tipo, apressado, entendeu? Agora, no horário do almoço, a pessoa pararia ali pra ver, tipo... Então, por isso que os meus não via. Porque eu postava de madrugada e tava todo mundo dormindo. Mas era a hora que eu conseguia deitar, né?
que eu ia mexer nas minhas redes sociais. Então, assim, eu não alimentava. Hoje já tá mais alimentada, tá mexendo. Todos os dias a menina posta alguma coisa, porque eu tenho uma moça lá que trabalha comigo, né? E ela acaba postando, divulgando. Então, assim, antes a minha divulgação só tinha o Instagram, mas eu não postava nada. Tinha algumas coisas, mas eu quase postava. E ainda peco nisso, porque às vezes eu faço uma encomenda, a pessoa, tipo, me pede num dia para entregar no outro, eu corro para fazer as coisas, porque a moça que trabalha comigo, ela não estampa ainda, ela não faz a arte, não faz nada disso. Só o que é parte de cortar, ficar na loja para atender o público, anotar pedido, essas coisas, redes sociais, ela me ajuda. Mas a questão da estampa, de fazer as camisetas, tudo, ainda tudo sou eu. E assim, é bem corrido, que às vezes eu vou pra loja de manhã, não dá tempo de fazer tudo, aí tem um outro dia, e aí acaba que eu entrego e não tiro foto. Então, tem um monte de coisa que eu ainda faço e não dá tempo de tirar foto. Aí, às vezes, eu vou lá e depois mando mensagem pro cliente, eu esqueci de tirar foto, não deu tempo, manda uma fotinho pra mim, mas nem sempre a fotinho vem legal, que dê pra você repostar, né? Mas as redes sociais ajudam muito, né? O Instagram ajuda muito. E lá no Instagram também tem um link do meu WhatsApp, então uma pessoa que clica lá já vai direto pro WhatsApp, consegue tirar todas as dúvidas, tudo. E é isso. Como você falou, né? Tem uma moça que trabalha com você. A gente queria saber, tipo, em qual ponto você viu que era necessário? Tipo, nossa, eu não vou dar conta sozinha. E, tipo, como você trouxe essa iniciativa de preciso fazer, preciso contratar? E tem meta, tipo, pra aumentar mais a equipe? Então, foi por conta do meu tempo mesmo. Porque eu falei assim, vou fazer, vou abrir, mas à tarde eu vou precisar, eu tenho que ter uma pessoa. A princípio, eu tinha pensado na ideia de deixar meu filho mais velho. Mas aí ele também joga bola, meu filho mais velho, e os horários do treino dele acabou que ficou tudo à tarde. E aí ele estudava à noite, né? Aí eu pensei, à tarde, o treino, depois escola, também não vai dar. Porque na época eu queria economizar. Falei, porque no começo a gente investe, até começar a vir um retorno, né? Requer um tempo, até para as pessoas acostumar, se adaptar com a loja, né? Conseguir seguidores, porque não é fácil conseguir seguidores, a não ser que compre, né? Mas não, eu não opto por esse lado. Tenho lá pouquinhos seguidores ainda. Mas aí foi que chegou, eu falei assim, vou ter que contratar uma pessoa para me ajudar na parte da tarde, porque eu não vou conseguir. Então, assim, confesso que eu enfiei as caras mesmo, sabe? Fiz conta e fiz as caras mesmo e acreditando no que vai dar certo. E graças a Deus até aqui tem dado certo, né? E a questão de paciência vai dar certo, as pessoas vai chegar uma hora que vai estar conhecido. Eu espero que esse seja o primeiro podcast de muitos, né? De muitos, para poder encorajar as pessoas, né? Que às vezes têm medo, fica pensando, preocupada com isso, preocupada com aquilo. A gente só vai saber se a gente tentar. É que nesses dias eu falei para uma amiga, tenta, porque a gente só vai saber se vai dar certo se a gente tentar. Sim. Se por um acaso não der certo, mas pelo menos o tentou. não a gente já tem, Já né? Tem que tentar o sim. Se por um acaso não der certo, não foi por falta de tentativa. É melhor do que você morrer com aquela dúvida na cabeça. Nossa, se eu tivesse feito, talvez teria dado certo. Eu acho que a dor da dúvida é pior do que a dor que tenha dado errado. Que você não sabe, tipo, se ia dar certo e eu ou não. sou uma pessoa que eu sei Que é algo que você fica alimentando também. Tipo, será que sim? Será que não? Será que ia? Que não ia? E eu sou uma pessoa que sei, tipo, super lidar com isso. Tipo assim, se não der certo, vou parar e tá tudo bem. Tem outra ideia. Você não é aquela pessoa pessimista? Não, tipo assim, eu vou tentar até o último. Correto. Né? Mas eu ver como uma coisa que vai me prejudicar, que vai me enrolar financeiramente, que eu vou ter que ficar pondo dinheiro de outros lugares, fazendo outras coisas para manter a loja, só para falar assim, porque tem uma loja para manter a loja. Não vou fazer isso. Não vou fazer. Se eu ver que não tá dando certo, que não tá... que nem assim, eu estipulei para mim mesma a minha meta de 3 a 4 meses. Para que desse tudo certo, para vir clientes novos, para que a conta batesse para a compra de repor mercadoria, para a compra de matéria-prima, para pagar o salário da moça, despesa de água, luz, internet. Então, eu estipulei mais ou menos isso, é a minha meta. Então, assim, tudo está encaminhando para dar certo. E eu vou fazer com que dê certo. O problema é a gente também ser positiva. Sim. Né? A gente não pode começar uma coisa já pensando no que vai dar errado. Mas vai dar errado. Não vou conseguir. Não. E é por isso que muitas pessoas se privam hoje em dia, né? Porque fica sempre pensando no não. Se não der certo, se não conseguir. E as pessoas hoje em dia, eles não têm a coragem, né? E outra, quando você fica pensando negativo, você atrai, né? Sim, é verdade.
Então, assim, eu sou uma pessoa que eu não sou nem um pouco negativa. Tudo eu tento. Que nem eu falei, eu vou tentar. Se não der certo, não foi por falta de tentar. Melhor do que eu ficar, se eu tivesse aberto, talvez teria dado certo. Se eu tivesse feito... Não, eu sou uma pessoa que eu tento. Se não der certo, não foi por falta de tentar. Né? Mas também, se eu tento, esgoto todas as minhas possibilidades para fazer dar certo. Sim. Né? Isso é em todas as áreas. Thaís, como é que você identifica as oportunidades do mercado para inovar e diferenciar os seus produtos? Então, eu tento, né, todo momento tá me atualizando, ver o que chegou de novo, porque existe um lugar que a gente compra matéria-prima para poder, que é a sublimação, são produtos especiais. Por exemplo, a caneca. Eu não vou lá, compro qualquer caneca branca em qualquer loja Sim. e estampo. Não pode. Tem as canecas próprias para sublimação. Que nem, mesma coisa, a taça, as garrafinhas, tudo. Mousepad. Não posso pegar lá um mousepad qualquer que eu comprei e estampar. Não. Sublimação, tudo é especial. O preço é diferente ou... Assim, quando se trata de uma coisa personalizada, encarece um pouquinho. Não digo o do seu trabalho. Eu digo de você comprar uma caneca que não é feita para isso e uma caneca que é feita para isso. Sim, o preço muda, sai mais em conta. Por exemplo, se você for numa lojinha de bairro, você pode achar uma caneca já pronta, estampada, por R$20, por R$18. Uma caneca que você encomende sublimática, você não vai achar por isso. Sim. Né? Até porque se você achar, a qualidade não é boa, a beiradinha da caneca vai descascar, as letras vai sair, né? Então, assim, não é boa. Então, minha forma de me diferenciar, eu trabalho com produtos de qualidade, né? Eu tenho preço e eu sou aquele tipo de pessoa assim, quer comprar, quer, não quer, não quer. Sim. Sabe? Eu não diminuo o trabalho das pessoas. Vamos supor, se você vai na manicure, uma cobra R$65 pé em mão, a outra cobra 45. Não significa que a de 45 não é boa. Às vezes a qualidade é a mesma, só que cada uma tem seu preço. Aí você opta por fazer aonde você gosta, onde você sente bem, onde você acha que a profissional é melhor, talvez na pintura, talvez na cutícula, de alguma forma. Mesma coisa no meu produto. Às vezes a pessoa vai, mas fulano eu vi lá na Brescia e na Brescia tá mais em conta. Aí eu falo, então compra lá na Brescia. Porque eu não vou sair no prejuízo, fazer mais em conta para cobrir o preço da Brescia, porque a Brescia são grandes lojistas, ele compra em muitas quantidades, compra milhares de camisetas, então acaba sendo um pouquinho mais em conta, porque compra em grande quantidade. Eu tô começando ainda, então assim, não compro ainda 10 caixas fechadas, compro duas, depende do fluxo, né, da encomenda. Então, assim, tô começando agora, né? Então, assim, e uma outra parte que é diferencial, que eu recebo bastante feedback das minhas clientes, é o capricho, né? Eu sou uma pessoa, assim, bem caprichosa, gosto de pôr cheirinho, gosto de fazer a tagzinha, gosto de fazer, sabe, tudo bonitinho. Então, assim, uma coisa que diferencia, às vezes, é o capricho. Na minha casa, sempre me falaram que se você trabalhar com o que você gosta, você já vai estar na frente de muita gente. Sim. Você acha que com, tipo, esse novo mundo que você está vivendo, você já trabalhou com outras coisas antes, é realmente quando você gosta, você já está na frente do mercado de trabalho? Você acha que é mais fácil, porque você faz com amor? Sim, eu costumo dizer, eu até falo isso para os meus filhos, tudo que você faz na sua vida, em todas as áreas, você tem que se dedicar. Às vezes, o meu filho mais velho lá em casa lava banheiro. E às vezes ele vai lá, lava o banheiro, não lava o banheiro direito, eu fico brava, brigo com ele. Eu falo assim, poxa, tem que se dedicar. Não importa o que você faz, não importa a profissão. Tudo que você faz tem que ser com amor. Quando eu vou fazer comida com vocês, para vocês, eu não faço de qualquer jeito, eu não faço uma comida ruim. Eu vou lá e me dedico. Eu sou uma pessoa que eu me cobro muito. Né? Não sei se isso é um defeito ou se é uma qualidade. Mas tudo que eu vou fazer, eu quero ser boa no que eu faço. Eu falo isso sempre pro meu filho, pro Felipe, né, que joga bola. Eu falo para ele, filho, eu não quero que você seja melhor que ninguém. Eu quero que você seja melhor que você mesmo todos os dias. Se você foi lá, você treinou hoje e foi bem, na terça, na quinta, quando você treinar, eu quero que você seja melhor. Mas não melhor que os outros. Melhor do que você foi na terça, melhor do que ser assim mesmo. Porque eu sou assim, eu me cobro isso como mãe, como esposa, como profissional. Quando eu estava trabalhando no meu último emprego como coordenadora, eu me cobrava demais.
para ser uma boa coordenadora, para ser uma boa funcionária, assim, em termos de bater meu cartão no horário certo, em termos de não ir sem uniforme, meu uniforme sempre tá perfeito, engomadinho. Ah, mas a outra faz, que nem às vezes as meninas mesmo me questionavam. Ai, mas fulana no outro setor veio sem uniforme. Ai, que Beltrana saiu para almoçar no horário errado. Eu falava para elas, para mim não interessa. O importante é que o nosso setor esteja certo. Nós vamos fazer o correto. Então, assim, eu sempre me cobro em tudo. Isso é em tudo. Se eu vou limpar uma casa, eu quero limpar bem feito, não importa se eu vou limpar em 1 hora, se eu vou limpar em 10. Às vezes eu começo a fazer faxina na minha casa 8 horas da manhã, 9 horas, termino 10 horas da noite. Sua preocupação com a sua imagem é muito forte, então. Sim, entendeu? Isso é em tudo. Como mãe, como esposa, como filho, eu tento me dedicar ao máximo. Ao máximo. Eu não consigo, tipo assim, me der um paninho para me tirar pó dessa mesa, eu não consigo tirar pó da mesa rodeando Gente, as coisas. Eu vou ter que tirar as coisas do lugar para me tirar um pó. Então, assim, eu não sei se isso é um efeito ou uma qualidade, como eu falei, mas eu gosto muito, né, de ser assim. Às vezes me atrapalha, eu confesso que às vezes me atrapalha um pouco, porque eu quero sair para algum lugar, você vê que minha pia tem louça, eu já falo, não vou, porque eu vou limpar minha pia. Ou eu acordo mais cedo, limpo minha pia primeiro para poder sair de casa com a pia limpa. Mas o que você sente, tipo, se você sair e não lavar a pia? Eu fico pensando na pia que ficou em casa suja. Mas você fica se sentindo mal, tipo, Sim, ai... muito. Eu sou assim, muito. É a mesma coisa, vamos supor, se meus filhos vão dormir na casa de alguém, eu arrumo uma mochila. Eu sou bem perfeccionista. Aí eu vou lá, ponho a necessaire, ponho um sabonete, ponho shampoo, ponho... Se por um acaso eles forem e eu esquecer de alguma coisa, que eu não mandei alguma coisa, nossa, eu fico me sentindo culpada. Como se eu fosse a péssima mãe. A pior mãe de esquecer alguma coisa. E eu até falo pra eles, você não pode esquecer de nada, eu não esqueço de nada. Eu faço de tudo para não esquecer de nada. Sim. É lógico que tem uma vez ou outra que você falha. Mas, assim, às vezes eu paro para pensar, às vezes eu tô... Um lugar que eu medito muito, que eu penso muito na vida é debaixo do chuveiro. Então, na hora que eu tô no banho, é a hora que eu, tipo, às vezes vem ideias, é a hora que, tipo, eu penso em alguma coisa, ou eu penso nas coisas que eu tenho que fazer. Então, eu penso, tipo assim, eu não esqueço das coisas fáceis. Eu penso, tipo assim, minha vida é bem corrida mesmo, sabe? Eu acordo cedo, é bem corrida mesmo. Então, se eu penso em tudo do que eu vou fazer no correr do dia e a minha vida é toda cronometrada, ó, eu tenho até tal hora para fazer tal coisa, eu tenho até tal hora para fazer tal coisa. Às vezes eu vou, tipo, tô correndo, faço que nem, às vezes o Felipe tem treino, e eu pego ele na escola, dou almoço para eles, deixo a cozinha limpa. E às vezes eu tenho que sair de casa correndo para poder chegar lá. E às vezes eu penso comigo, né? Eu falo, eu vou limpar essa cozinha, não vou deixar a cozinha suja para quando eu chegar. Então, eu limpo a cozinha e eu penso, eu tiro o atraso na Dutra. Aí, chega na Dutra, ó, eu sento o pé no carro, eu tiro o atraso, mas pelo menos eu vou, tipo, ufa, com a consciência limpa, que eu saí e deixei a casa limpa, né? Então, assim, até porque eu vou com ele, mas eu deixo dois filhos em casa. Então, eu tenho que pensar no que eles vão lanchar no café da tarde, deixar alguma coisa pronto para eles comer. Eu já tenho que deixar pensado ou adiantado a janta. Então, assim, é bem complicado, mas eu me cobro muito. E, às vezes, isso para mim acaba não sendo bom. Porque, às vezes, eu deixo de fazer algumas coisas por conta da casa, por conta da roupa, por conta dos filhos. Por que você se cobra muito? Tipo assim, alguma coisa no passado? Não sei. Acho que é minha mesmo, sei lá. Acho que É algo seu. É algo meu, acho que é tudo muito... Sou tudo muito intenso, tudo muito certo, entendeu? E às vezes é ruim porque, tipo, por eu ser assim, eu acho que todo mundo teria que ser assim. Mas você sempre foi assim? Tipo, na escola, você sempre foi assim? Sempre foi assim. Tipo assim, de ser caprichosa na escola, de fazer tudo certinho, caderno não ter Organizado. orelha. Orelha na escola, tipo assim, orelha na... Como é que fala? Na folha, sabe? Dos cadernos, tem que estar certo. Às vezes, e eu, por ter meninos, eu brigo com eles em relação a isso. Tipo assim, porque eu fui, eu acho que eles também têm que ser, entendeu? Mas é coisa minha mesmo. Thaís, você acha que atualmente há uma competição de vendas no seu setor? Olha, o mercado hoje é bem concorrido no termo de sublimação. A concorrência é muito grande, porque hoje bastante gente faz, muita gente faz mesmo. Até mesmo
quem eu conheço pessoas que fazem, é bem concorrido. Mas é que nem eu falei, né? Você tem que ter o seu diferencial, mas é bem concorrido. Você acha que atualmente o mercado de trabalho é mais favorável para o empreendedor do que antigamente? Sim, hoje está mais fácil, né? Acho que está mais fácil. Eu falo que hoje está mais fácil para empreender, porém hoje está mais difícil para ganhar dinheiro. Eu falo que quem tinha que ficar rico, acho que já ficou, porque hoje está tudo muito difícil. Eu falo que quem tinha que ficar rico, eu acho que ficou. Eu acho que a parte fácil para ficar rico já foi. Agora só a parte difícil. A gente tem que ralar muito hoje, né? A não ser que você venha de um berço já, de um pai, berço de uma ouro. mãe, que tenha condições financeiras boas, que aí você já pega, tipo, meio que o barco na metade do caminho e acaba sendo mais fácil. Que não foi o meu caso, né? Tudo foi com muita dificuldade. Mas hoje, graças a Deus, eu não tenho o que reclamar. E é que nem eu falei, vamos supor, às vezes na mesma rua que você mora, tem lá 2, 3 cabeleireiros. Então, vai ter um que você vai gostar, que você vai se destacar. Sim. Você só vai trocar de cabeleireiro se ou ela fizer alguma coisa errada no seu cabelo, ou se ela falar alguma coisa que te chatear, você troca. Caso ao contrário, você é fiel àquilo, né? Mesma coisa, eu acredito que seja no ramo de sublimação. Se você fez uma coisa com aquilo, gostou do capricho, você sempre vai pedir que você precisar com aquela mesma pessoa. E eu acho que o mercado tá aí para todos, né? Todo mundo tem seu espaço, né? Mas a gente tem que correr atrás de fazer um diferencial. Você tem que ter uma coisa diferente. Thaís, e como é que foi o período de pandemia? Eu sei que você abriu sua loja faz 2 meses já, mas e na pandemia? Porque você comentou, né, que você tinha uma rotina muito agitada, mas e na pandemia? Você ainda estava trabalhando com o seu ex-patrão? Por incrível que pareça, eu comecei a trabalhar nessa empresa na pandemia. Nossa! Eu fiz acho que a pandemia, que fechou tudo, se não me engano, foi em março. Eu fiz, acho que foi em março. Eu fiz uma viagem, eu sou paraense, né? E minha família, 90% mora tudo lá. E eu fiz uma viagem, fiquei lá acho que 2, 3 meses nessa viagem. Eu estava no Pará ou eu estava em Manaus? Não lembro agora. Na época eu estava em Manaus. Eu sei que eu cheguei lá onde eu estava, a gente quase não estava ouvindo que estava acontecendo tudo isso. Eu cheguei e demorou alguns dias, já começou a fechar tudo. Fechou escola, fechou tudo. E aí foi que eu peguei e me vi, falei assim, eu precisava arrumar emprego, eu precisava trabalhar, eu estava desempregada. E aí eu comentei com uma ex-coordenadora minha, que eu já trabalhava numa transportadora também antes, só que eu era assistente de saque na época. E aí eu comentei com a minha ex-coordenadora e falei para ela, acho que eu preciso trabalhar. Aí ela foi e me mandou. Ela, em tal lugar, tá pegando. Manda mensagem lá, fala que foi eu que te indiquei. Aí eu fui, na pandemia, tudo fechado. E eu fui, e a moça me entrevistou e gostou de mim, tudo. E eu lembro que foi tão rápido que eu não tinha nem com quem ficasse com os meus filhos. Eu não tinha pensado, mas Sim. quem vai ficar com as É que crianças? você não esperava, né? Eles não estavam estudando, tinha fechado tudo. Aí eu peguei e falei pra ela, você me dá uns dias, porque eu preciso arrumar alguém para ficar com as crianças, que foi aonde eu consegui uma moça que cuidou deles para mim. Então, assim, eu comecei a trabalhar na pandemia. Então, assim, eu falo que essa empresa que eu trabalhei, eu vou guardar para sempre, né? Assim, pela oportunidade, porque é uma empresa, uma transportadora que me deu grandes oportunidades. Eu comecei também como assistente de saque. Comecei como assistente de saque e com 3, 4 meses que eu estava lá, eu recebi a minha primeira promoção. Eu fui para analista de ocorrência. E depois de analista de ocorrência foi que veio a segunda promoção, que foi para ser a coordenadora de um saque, que foi onde eu fiquei mais tempo, foi na parte de coordenar o saque. Você é nova, né, no empreendedorismo, mas quais lições você já tirou, assim, que você acha importante para quem quer empreender e seguir, tipo, tendo seu próprio negócio? Assim, primeiro é ter força de vontade, né? Não desistir. É desafiador, mas tem que... É desafiador, mas não pode desistir, né? E acho que a base de tudo é a força de vontade e não desistir, porque às vezes você acaba tentando, aí a pessoa é fraca, tem a mente fraca,
e acaba não dando continuidade, né? Por falta de, sei lá, de desistir mesmo. Eu acho que é questão de quem está começando agora, a base de tudo é você não desistir, que nada é fácil. Thaís, quais são os seus próximos passos e objetivos para a sua futura loja? Bom, eu quero lotar ela de mercadoria, porque ainda tá com pouca. Quero uma rede social tipo, de muitos seguidores. Quero participar de vários podcasts igual esse. Eu quero ter mais vários funcionários. Quero ter uma estamparia com várias máquinas. Então, hoje, esse é o meu objetivo. Crescer. Né? Crescer. Assim, tipo, sei lá, assinar contrato. Eu sonho com isso, tá? Eu sonho com isso, tipo, de assinar contrato com empresas, sabe? Tipo, que usa, fazer uniforme. Aquela empresa assinou contrato comigo, que tudo que tiver da empresa é o que eu vou fazer. A lembrancinha, o uniforme, tudo. Eu sonho com isso. E eu creio que vai chegar. Na hora certa, no momento certo, a gente vai chegar, né? É que a gente tem que estar preparado, né? Para poder receber. Como você espera e quer impactar os jovens que vêm vindo? Tipo, qual é o legado que você quer deixar pra gente que tá começando a pensar agora, né? A gente tá começando só a pensar. Eu acho assim que você, primeiro de tudo, tem que ter amor. Quando você for escolher alguma profissão, alguma coisa que você vai fazer em qualquer coisa, você tem que gostar. Você tem que fazer aquilo que você gosta, independente do que seja. Pode ser a mais simples, a profissão mais simples do que for. Você tem que gostar. Porque eu acho que o amor, a dedicação é a base de tudo. Tipo assim, você vai escolher ser uma enfermeira. Você está preparada para ver sangue jorrando, para ver uma veia estourando? Você está preparada para aquilo? Você vai aguentar uma criança chorando, uma mãe desesperada que o filho... Então, assim, você tem que gostar daquilo e tem que ter amor, né? Porque, mesma coisa, médico, se você vai abrir uma empresa aí de limpeza geral, por mais que não seja você que vai limpar, mas você tem que entender da limpeza. Você tem que gostar de limpeza para poder você coordenar a sua equipe para poder ser um destaque, ser o melhor, fazer o melhor. Então, acho que tudo na vida que você vai fazer, qualquer coisa que você escolher, tem que ser uma coisa que você goste. Porque, às vezes, acontece da pessoa se formar, ter uma profissão por conta pensando no salário, no dinheiro que vai ganhar e se torna aquele pediatra que você leva seu filho e fala, o que ele tem? Não olha nem para sua cara. Sentiu isso? Já? Vai lá dar o remédio. Não olha nem para a criança, não examina a criança, não pega a criança. Aí eu saio da sala e falo, caramba, estudou 5 anos pensando no salário para isso. Entendeu? Então, assim, você tem que gostar, você tem que amar aquilo que você escolher para fazer. Thaís, agora, mudando um pouco assim, como é que você anda cuidando da sua saúde mental? Não tenho nem tempo para isso. Não tenho nem tempo para isso. Não tenho tempo para isso. Tipo, lazer tá péssimo, pouco, porque não tenho tempo para sair. Então, assim, eu não assisto televisão, que não dá tempo. Quando eu sei de alguma notícia, alguma coisa, é no intervalo que eu tô lá com meu filho, que eu acesso as redes sociais, às vezes vejo alguma coisa, mas eu não assisto televisão. Então, é tudo mesmo no noticiário, você vai lá, pesquisa no G1, aí dá uma olhadinha no que está acontecendo pelo país, né? Mas, por enquanto, minha saúde mental tá focada só em investir, em fazer dar certo. Então, por enquanto, eu tô super bem. Ainda não tô com a saúde mental abalada. E quais que são suas prioridades em relação à família, filhos, como mulher, dona de casa, esposa? Eu falo assim que quando a gente tem filho, tudo que a gente faz é pensando neles. Então, se hoje eu trabalho, se hoje eu me dedico, se eu corro, tudo é pensando neles. Num conforto, num presente, num brinquedo. Você acaba pensando neles primeiro. Tipo, como é que o mais velho reagiria? Como é que o mais novo ia ficar assim, ou no meio? Então. Tudo, tipo assim, hoje, toda a minha correria, todo o meu trabalho, todo o meu esforço, é tudo por conta deles. Tudo. Então, assim, pensando, tipo, de dar uma boa roupa, de dar um bom presente, de poder, mãe, quero comer tal coisa, poder levar. Então, assim, tudo
a minha vida gira hoje em torno deles. Às vezes eu esqueço de mim pensando nele. Depois que eu falo, putz, eu poderia ter feito pra mim, né? Às vezes os meus filhos me falam, não, mãe, faz pra você. Não, mãe, compra isso pra você. Porque Sim. o meu pensamento totalmente é neles. Thaís, você comentou, né, que você tem esse problema de sempre querer fazer tudo perfeito, então você acaba se cobrando muito e etc. E em casa, quais que são as suas dificuldades que te estressam? Por ser gostar das coisas perfeitas, é os meninos fazendo perfeito. Porque eu sou uma mãe bem chata. Tipo, se não é porque eu tive 3 filhos homens que eles não vão fazer as coisas em casa. Sim. Eu falo que eu educo os meus filhos para que no futuro eles sejam bons maridos e que eles entendam que mulheres não são empregadas. Que eles podem sim ajudar a esposa deles a lavar uma louça, a fazer uma comida, a lavar um banheiro. A não ser, eu falo para eles, se vocês não quiserem fazer, vocês estudem, tenham uma profissão, ganhem um bom dinheiro para que vocês tenham empregadas, que vocês tenham uma auxiliar no lar para ajudar a esposa de vocês. Caso contrário, se vocês não estudarem para isso, vocês vão ter que ajudá-las a fazer. Então, assim, lá em casa, cada um tem uma obrigação. Um lava o banheiro, o outro tira o lixo, o outro seca a louça, o outro tira pó. Então, assim, por exemplo, hoje mesmo eu vim pra cá e falei pra eles, olha, vocês fazem isso, isso e isso. Se eu chegar em casa e não tiver feito do jeito que eu falei, aí eu fico brava. Aí eu já brigo, porque assim, por eu ser assim, eu não aceito que faça de qualquer jeito. Entendeu? Eu falo pra eles, não interessa que é pra tirar um pó de uma rack. Tira bem feito. Sim. É melhor você perder 10 minutos e tirar um pó bem feito, bem tirado, do que eu chegar e pedir para ter que refazer. Você vai fazer 2 vezes, vai gastar 20 minutos. Porque 10 que você perdeu de manhã e 10 que vai perder na hora que eu chegar. Então, assim, é isso. Aí eu acabo me estressando pelo fato deles não fazer. Tipo assim, lá em casa tem lugar para tudo, né? Não é uma casa luxuosa, é uma casa simples, mas tem lugar para tudo. Tem um lugar de pôr o celular, tem um lugar de pôr o carregador. Então, quer ver eu ficar doida é eles carregarem o celular e jogar os carregadores no lugar. Deixar os carregador fora do lugar. Então, lá em casa tem carregador, tem lugar para tudo, né? Então, assim, é tudo bem organizado. Que estratégias você usa para comunicar sua necessidade aos colegas de trabalho e à família? Como assim? Assim, você... Como você, tipo, auxilia os dois? Tanto a questão do trabalho, como a questão da família. E como você diferencia para não misturar as coisas um no Assim, outro? eu me viro nos 30. Porque, assim, sou só eu tenho que dar conta de tudo. Então, assim, é que eu não falei, acabo ficando sobrecarregada, porque eu tenho que pensar em tudo. Meu esposo trabalha, né? Ele é caminhoneiro, então, assim, ele não fica em casa o dia inteiro, ele chega só à noite. Quando ele chega cansado. Não dá para cobrar muito, porque dirigiu o dia inteiro, né? Caixa, essas coisas também, não dá para cobrar. Então, assim, eu me viro nos 30, mas até agora eu dei conta. Faz 36 anos que eu tô dando conta de tudo. Eu casei cedo, com 19 anos, né? Então, assim, uma vez ou outra eu peço um arrego, né? Falo, me ajuda. Final de semana, lava o quintal, lava um banheiro, põe uma roupa no varal. Thaís, você planeja que o seu filho ou algum parente seu assume a sua empresa no futuro? Não parei pra pensar nisso ainda. Não parei pra pensar nisso. Mas você deixaria, por exemplo, o mais velho, por ter mais experiência? Bom, se for pra olhar hoje, ele tem outras... Prioridades. Ele tem outras prioridades. Eu acho que ele também joga bola. Ele também, a gente montou uma barbearia para ele. Então, assim, ele tem uma barbearia que ele não corta cabelo, mas ele tem os rapazes que trabalham para ele. Ele tem 17 anos, mas ele também já é empreendedor. Então, assim, lá em casa, eu incentivo todo mundo que cada um tem que... Tem seu negócio. negócio. Seu caminho, seu negócio, né? Por mais que você trabalhe fora hoje, como as coisas estão muito difíceis, a vida está muito difícil, tem que ter uma renda extra, né? Uma segunda opção. Então, assim, ele joga bola, então eles têm um custo que ele gasta de Uber, porque ele tem 17 anos, ainda não dirige. Tem a roupa, tem algumas coisas que ele quer fazer. Às vezes quer sair com um colega, quer ir num cinema, quer ir numa lanchonete, para não ficar toda hora pedindo dinheiro. Mãe, faz um Pix, pai, faz um Pix, não sei o que lá. Foi que a gente teve a ideia de abrir uma barbearia para ele, né? Que é na rua de casa, quase de frente para minha casa. E ele contratou os meninos que cortam o cabelo para ele e ele então só administra, né?
só administra. Então, assim, os 2 pequenos ainda são muito pequenos, então ainda não pensei nisso. Tá. Você tem uma boa comunicação na sua casa, tanto com seu marido, tanto com seus filhos? E quais estratégias você usa para isso? Sim, tem. A gente, apesar de eu ser brava, às vezes, né, ser muito exigente, mas eu também sou meia doidinha, sou aquela mãe, tipo, maluca, que dou risada, que brinco. Você é mente Que- aberta. Que bato, que bato, assim, tipo, brincando, sabe? Que faço piada, que tiro barato um do outro. Então, assim, a gente não tem muita, assim, dificuldade. Porque ao mesmo tempo que eu tô brigando, daqui a pouco eu já vejo uma coisa que é engraçada, dou risada, zoo com ele, sabe? Então, assim, sou uma mãe... Acho que eu sou uma mãe legal. Apesar de ser chata. Thaís, mas você tá falando, né, que você sempre tenta agradar os outros. E o que que você faz pra você relaxar? Eita. Nada. Ontem, por exemplo, eu tirei o dia pra mim dormir. Eu tava sozinha. Então, eu tirei... Tava sem meus filhos. Meu esposo saiu pra fazer manutenção nos caminhões também. Então, eu saí... Tirei o dia pra mim dormir, pra me descansar. Que é o único momento, que, assim, que é raro. Mas, assim, eu sou uma pessoa que... Dificilmente eu sento num sofá. Não tem tempo. Às vezes, quando eu termino de fazer as coisas, já vou lá, tomo um banho e vou direto pra cama. Ou então, quando eu sento no sofá, já é meia-noite, 1h da manhã, que aí eu sento 10, 15 minutinhos para dar uma olhadinha nas redes sociais e depois já vou pra cama. Então, assim, por enquanto, eu espero, entendeu? Ficar rica até os 50 anos, que aí eu deixo para relaxar depois desse tempo. E o que você faz para lembrar da importância do autocuidado? Mesmo que, tipo, você tem uma vida muito corrida, alguma hora você para, só até para você ensinar para os seus filhos, tipo, que é importante ele ter um momento deles, tipo, respeitar o corpo dele, às vezes, tipo, ai, tô cansado, tô estressado. É, isso aí, que nem assim, eu tiro, não abro mão. Por exemplo, eu gosto muito de fazer minhas unhas, de arrumar meu cabelo. Então, mesmo com a correria, né, eu tenho uma manicure, graças a Deus que ela tem flexibilidade do horário, às vezes me atende à noite, às vezes atende à tarde. Então, assim, eu ainda consigo ir, tipo, toda semana, faço minha unha, faço meu cabelo. Então, assim, mesma coisa eles. Eu acho que o autocuidado tem que existir. No meio do termo Sim. da correria, você tem que tirar um tempinho. Que nem lá em casa, por exemplo, eu falo que o sábado é o dia da faxina. Tanto da casa quanto deles. É o dia que eu corto a unha, vai lá cortar o cabelo, vou limpar o ouvido, né? Apesar dele Sim. ser maiorzinho, mas eles não conseguem cortar a unha ainda sozinho. Então, Sim. é o dia que eu ensino pra eles. E até mesmo com as coisas deles, tipo de deixar um sapato limpo, que nem eu sou perfeccionista. Pra vocês terem ideia, eu tenho pavor que os meus filhos saiam com tênis sujo. E os tênis hoje, a maioria, em volta, o solado é branco. O tênis é colorido em cima, Sim. mas o solado é branco. Então, assim, eles usam uma vez o tênis, quando chega, ele já põe na escada da cozinha que sobe pra lavanderia, que eu tenho que ir lá esfregar a sola do sapato deles, porque eu tenho pavor que eles saiam outro dia com um sapato sujo. Então, ou então, que nem é branco, vou lá, passo um lenço umedecido, uma borracha, para poder guardar. Então, assim, tá vendo o nível Coisa do de grau, mãe. o grau da pessoa. Você sempre foi assim com ele? Sempre? Sim, sempre. Sempre. Assim, qualquer pessoa próxima, tipo, eles nunca ficam de ficar sujo, ficar arrumadinho, sabe? Assim, de não deixar eles bagunçado, sabe? Eu falo assim que a impressão é minha. Que nem vamos supor, meu esposo quando leva a marmita. Eu quero fazer a marmita bonitinha, enrolar no pano de prato limpinho, pôr uma garrafinha com suco, tudo certinho. Porque acho que a impressão, se alguém vê ele desmanchando a marmita, vai falar, nossa, a mulher dele é organizada, né? Então, assim, eu penso tudo isso. Porque às vezes... Você pensa em tudo que pode acontecer. Sim, entendeu? Tipo assim, meu filho, ele vai sair. Eu, tipo, não quero que ele leve uma escova... Vai dormir na casa de um amigo? Não quero que ele leve uma escova de dente velha, amassada. Vão falar, Sim. nossa, ele tá... Né? Então, assim, não, eu penso, tipo, no detalhes. Até porque eu trabalhava, né, na empresa que eu trabalhava, aí tinha um refeitório, eu levava marmita. E às vezes eu olhava, assim, os meninos tirando a marmita, sabe? Todo dia salsicha com cebola. Aquelas marmitas, às vezes, num pote de sorvete. Eu falava, meu Deus, meu esposo nunca levou uma marmita assim num pote de sorvete. Tipo assim, eu falava, não, eu não posso fazer uma marmita assim pro meu marido. Então, assim, eu me cobro muito. Eu acho que é alguma coisa que não deve ser normal. Thaís, e que dica você daria pra gente, jovens sonhadores, que nós estamos no primeiro ano do ensino médio, pra iniciar a vida,
o que você daria de dica a você do ensino médio? O que você falaria para você do ensino médio hoje em dia? Olha, primeira coisa que eu acho que é muito importante é a obediência. Né? Vocês que são novos, começando agora, obedecer os papais, né? As mamães. É a obediência, porque como mãe, né? O meu filho também ele tá no último ano do ensino médio. Então, assim, é obedecer, porque os pais e as mães sempre querem os melhores para os filhos. Às vezes a gente fala, meu pai é um saco, minha mãe é chata. Mas lá na frente, vocês vão ver Sim. que serviu. Eu falo isso por conta própria, né? Porque também tive do lado de vocês já um dia, passei por essa fase. E às vezes também era um saco, minha mãe não deixava eu sair, não deixava eu fazer nada. Mas hoje eu vejo que valeu a pena, né? Apesar de eu ter casado cedo, fui mãe com 19 anos, casei com 19 anos. Mas mesmo casando cedo, sendo mãe cedo, eu sempre tive em mente isso. Tipo assim, tanto pra você ter ideia, que eu sou tão assim que eu fui mãe cedo e eu nunca pedi pra minha mãe e nem minha sogra cuidar dos meus filhos. Nunca. Quando minha sogra ficava num período com os meus filhos, eu pagava ela pra ficar. Mas ela cobrava alguma coisa ou você? Não que ela me cobrava, Porque mas por você causa queria. que eu queria. Uhum. Porque eu achava que os filhos são meus, a obrigação é minha, quem tem que fazer sou eu, né? E eu sempre vi as meninas da minha idade, antes de mim, que tiveram filho, ia embora, casava de novo, deixava o filho com a mãe, com a avó. Sim. E eu sempre me cobrei isso. Então, assim, né, para vocês, a obediência é fundamental, né? Obedecer os pais de vocês. Estudar muito, estudar muito. Se tem alguma meta, um objetivo, um pensamento, tenta. Não desiste se antes não tentar. Vocês só vão saber se vocês tentarem, né? E é isso, né? Ter muito cuidado com as amizades, com onde anda, porque hoje em dia, se na minha época tava difícil, hoje na época de vocês tá muito mais. Hoje, Hoje o mundo tá com maldade, né? Eu falo pro Lucas, às vezes, meu mais velho, ele fala pra mim assim, mãe, mas você não confia em mim? Eu falo assim, filho, não é que eu não confio em você. Eu não confio nas pessoas. Porque hoje é sua amiga, mas assim, é aquele ditado que diz, né? Quer te ver bem, mas não tão bem, nunca melhor que eles. ela, entendeu? Então, assim, hoje em dia vocês têm que tomar muito cuidado. Isso é na escola, é no trabalho, é na rua, é na vizinhança, é em qualquer lugar. Porque as pessoas estão muito maldosas. A mente das pessoas hoje estão muito fértil. Na minha época, a gente ainda brincava na rua, ia fazer trabalho na casa dos coleguinhas. Vocês não sentiam medo de ficar na rua. Hoje em dia não tem mais isso. Nem existe mais isso. Os trabalhos, quando vão fazer, abre o celular, liga para todos ao mesmo tempo e vai tudo pelo celular, né? Hoje não tem mais esse contato. Então, assim, tomar muito cuidado, né, com as coisas, que o mundo tá muito difícil. E não desistir. É isso, focar naquilo que vocês querem, tentar e não desistir. Mas você já teve aquela sensação de desistir, né? Tipo assim, eu não aguento mais o ensino médio. Não, em relação à escola, Não? Não, pior que não. E você eu tinha sempre... alguma noção de profissão no ensino médio? Que você achava, tipo, nossa, Não, eu lembro que você... quando eu era criança, eu sonhava em ser pediatra. Tinha esse sonho de ser pediatra. Mas o ensino médio não floresceu fui. nada. E assim, como eu casei cedo, tive que trabalhar cedo, meus pais não tinham condições de pagar uma faculdade pra mim, essas coisas. Então, assim, na verdade, eu comecei a trabalhar no emprego, que saía do outro emprego, que saía do outro emprego. Entendi. Então, assim, eu nem tive tempo. Aí, depois eu fui mãe, minha faculdade ficou para trás, o sonho ficou para trás, porque aí eu comecei a priorizar o filho e acabei esquecendo de mim. Então, o outro conselho, não tenha filho cedo, pelo amor de Deus. Estudem, façam faculdade. Eu falo pro meu filho mais velho, eu falo, Lucas, estuda, trabalha, vive, passeia, quer viajar, quer comprar um carro, quer comprar uma moto. Sabe, até mesmo o namoro, hoje em dia, se você não souber namorar, te atrapalha. Atrapalha nos estudos, atrapalha na profissão, atrapalha em tudo. Assim, então, hoje, tem tempo pra tudo. Eu falo pra ele agora, você tem 17 anos, vai namorar pra quê? Pra ficar presa, menina chata, te colocando, mandando mensagem toda hora, te controlando, sabendo onde você tá, pra onde você tá. Você não gosta dessa satisfação pra mãe, você ficar dando pra menina? Sabe? Então, assim, tudo tem tempo. Eu acho que há um tempo determinado pra todas as coisas. Tem horário pra tudo. É muito bom você sair com uma amiga, ir pra um cinema, só falar assim, pai, mãe, a gente tá indo pra um parque, pro cinema, tá indo num show, vamos voltar a tal hora. Sem precisar dar satisfação. Agora o namorado vai ficar te ligando, vai ficar com ciúme, vai ter que ficar brigando, vai ter que ficar... Uma coisa assim, tão, sabe, que é boba, que depois você não vê que não valeu a pena, que é bobo. Então, estudem, brinquem, passeiem, viajem entre as amigas, trabalhem, guardem dinheiro,
sabe? Faz aí um intercâmbio, uma coisa legal, que são coisas que vocês vão levar pra vida. Quando chegar lá pros seus 26, 27 anos, beleza, namorar, noivar, com 30 e pouco casar, 32 ter um filho, tá ótimo. Eu acho, assim, que é uma idade, assim, ótima. Dos 30 pra frente, hoje em dia também não dá pra ter muito filho, né? Eu falo que 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Mas, tipo, você tem o primeiro lá com 30 anos, o segundo com 33, pronto. Na hora que o relacionamento estiver começando a ficar pesado, o marido enchendo o saco, você tá ficando aquele momento, como é que fala? Tipo, fica um lançamento já entrando na rotina, aí você vai lá e faz um filho, tem um filho pra poder animar um pouco, né? A casa, tudo. Um filho. Aí na hora que começar a ficar chato de novo, você faz o segundo filho. E pronto, para. Aí os filhos crescem. Tá chato, eu quero mais um. Aí os filhos crescem e você vai curtir a velhice com seu marido, entendeu? Então, assim... uma outra dica que eu dou. Não casem cedo, estudem, trabalhem, guardem dinheiro, comprem o apartamento de vocês, a casa de vocês, o carro de vocês. É muito bom ser independente, ser mulher independente, né? Apesar do meu marido fazer tudo o que eu quero, né? Ele faz, assim, tudo das tripas ao coração para me dar o que eu quero, mas eu sempre gostei da minha independência. Sim. E ter que pedir, tipo, se eu falar para ele assim, quero dinheiro para fazer minha unha, ele vai me dar. E ele nem pergunta, tipo, quanto, tá? Sabe, me dá. Só que eu não gosto de pedir. Sim. Essa questão de pedir me incomoda. Então, assim, é muito bom você ser independente, tá? Então, sejam mulheres independentes. Amém. Thaís, muito obrigada, tá? Você é uma mulher extremamente forte. Obrigada. Forte. Pelo pouco que eu conversei com você, que a gente conversou com você, no caso, eu já percebi que você é uma mulher extremamente inteligente, determinada, independente. Então, assim... Meus parabéns, sua vida realmente não, pelo que parece, não foi fácil. Não. É isso, Thaís, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, né? A gente quer agradecer agora, primeiramente, ao espaço que foi disponibilizado pra gente, a Lu, e ao filho dela que veio representar ela. Gui, vem dar um oizinho pra câmera. Também o Gabriel, que tá ajudando aqui na edição. Você vai aparecer? Galera. E a nossa professora, que é a nossa maestra aqui do projeto, gente. A gente quer agradecer a todos e a escola também pela oportunidade que está nos dando, que também é algo novo pra gente e também uma oportunidade única que a escola está trazendo pra gente. E é isso, que a gente possa voltar. Eu amei. Eu amei também. O nervosismo passou, né? Nós falamos tanto que nem vimos a hora, né? Mas também quero agradecer vocês pela oportunidade, né? Me sigam lá, me ajudem, compartilhem, me dá essa força, né? E eu espero que seja a primeira de muitas vezes, né? E se precisar de alguma coisa, pode contar comigo, tá bom? Que eu tô aí à disposição de vocês. Obrigadão. Obrigada, Thaís. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau.